E o que Jesus está sempre observando? A minha fé. Se é uma fé determinada, perseverante, corajosa, ou se ela vai só até um ponto. Porque muita gente fala que tem fé em Deus, mas ela se abate, ela se abala, ela desanima, ela se entristece. Eu estou revoltada, eu não estou aguentando mais, eu vou tomar uma atitude. Que atitude você vai tomar de fé? Eu sei que estar aqui numa manhã fria como essa, gelada, realmente, Pai, é desafiador, mas tudo que se encontra no âmbito terreno, natural, não é mais forte, meu Deus, do que existe dentro de nós, no nosso âmbito espiritual, na nossa fé. Porque quando existe dentro de uma pessoa uma fé viva, uma fé determinada, uma fé corajosa, uma fé, Senhor, que luta até o fim, que persevera até o fim, que insiste até o fim. O Senhor fala na sua palavra da perseverança. O Senhor nos ensina como viver uma vida aonde nós somos capazes de perseverar, de insistir, de lutar até o fim. Então, Senhor, fala conosco aqui através da palavra, fala conosco através da mensagem, das direções que o Senhor tem nos dado, nos dê a revelação, nos dê a clareza, nos dê, Senhor, condições, nos ajuda, porque nós não podemos sair daqui e encerrar o projeto Casa Firme, encerrar esse propósito, sairmos desta manhã da mesma forma. Eu peço perdão ao Senhor dos nossos erros, dos nossos pecados, das nossas falhas, nos dê a clareza, nos dê a revelação, nos dê o entendimento, porque a Tua própria palavra, ela, Senhor, à medida que nós vamos lendo, ela ilumina os olhos do nosso entendimento. E ela traz as mudanças que ainda não tinham acontecido. Em nome de Jesus. Obrigado, Deus, eu te amo. E eu já estou aqui cheio de expectativa por tudo que o Senhor vai fazer nesta quinta-feira, nesse mês de julho, para as nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Amém e amém. Graças a Deus. Amém? Pode se sentar, por favor. Eu quero que você, primeiro eu vou fazer duas leituras. Abra a Bíblia no livro de Tiago, capítulo 1. Eu vou ler aqui na versão NVT. Tiago, capítulo 1, versículo 2. Meus irmãos, considerem. Então, nós temos que considerar. Nós temos que seguir o que a palavra está nos ensinando, porque nós não estamos lendo a Bíblia está nos lendo. Então, eu preciso estar alinhado com a palavra, não é a palavra que vai se adequar à minha vida. Considerem motivo de grande alegria. Diga comigo, sempre. Tá faltando esse detalhe aqui, ó. Não é de vez em quando, sempre. Que passarem por qualquer tipo de provação. Se eu não estou
enxergando, não estou tendo a visão daquilo que eu estou enfrentando hoje, do que está acontecendo hoje, de que deve ser para a minha vida um motivo, esse teste, essa provação, esse problema. Peraí. Eu vou passar com alegria, porque diga, eu já luto com a vitória. A gente já luta com a vitória? Então, quem acredita que já luta com a vitória, como é que ele vai para a batalha? Ele vai igual Josafá foi orientado com o povo. Eles já vão louvando, eles já vão cantando, eles já vão com a... Opa, não vamos ter vitória aqui. Quando uma pessoa, ela tem uma visão minúscula, curta, rasa, natural da coisa, você não vai ver ela, você vai ver ela fazendo caras e bocas. É é uma reclamação, é uma murmuração, é uma dificuldade. O que uma pessoa natural ela mais sabe fazer, diga comigo, é complicar as coisas. O que ela sabe fazer? O que ela mais sabe fazer é complicar as coisas. Uma pessoa que vive pela fé, ela descomplica. Uma pessoa natural, ela complica. Uma pessoa espiritual, ela descomplica. Pois sabem que quando sua fé é provada, diga comigo, a perseverança tem a oportunidade de crescer. De novo, a perseverança tem a oportunidade do quê? Por que algumas pessoas não crescem? Por que algumas pessoas, elas não saem, literalmente, elas não saem da condição que elas estão vivendo hoje para uma mudança, para uma transformação? Porque elas não são insistentes, resistentes, determinadas, persistentes, perseverantes. Elas não são. E é necessário que ela cresça. Peraí. Diga comigo, é necessário que eu cresça. Se você não cresce, você vai viver frustrado. Se você não vê crescimento na tua vida, você não vê resultado, você não vê mudança, você vai ser um mero frustrado, uma pessoa infeliz. Porque o mínimo que uma pessoa ela tem que fazer na vida dela, o mínimo. Deixa eu te falar uma coisa. Só o fato de uma pessoa não desistir, mas ela perseverar, ela vai ser abençoada. Ela pode estar enfrentando problemas, guerras, lutas que for na vida dela. Só o fato, olha, o que você está fazendo? Eu estou perseverando. Nossa, mas você está perseverando, mas não aconteceu ainda nada na tua vida como você gostaria. Mas a Bíblia me orienta a perseverar. Só o fato dela perseverar e ela não retroceder, ela não desistir, porque o fracasso está na desistência. O fracasso está quando uma pessoa ela desiste. A derrota da vida de uma pessoa está quando ela desiste. Só o fato dela não desistir, ela continua. E ela permanece. E ela persevera. Ela vai ser poderosamente recompensada. E eu vou ler isso para você. Ela vai ser poderosamente recompensada. Por quê? Porque Jesus disse isso. Aquele que perseverar, diga comigo, até o fim, lá quando ele falou de salvação.
E essa palavra que ele usou, será salvo, aquele que perseverar até o fim será salvo. Aqui, para aqueles que estão aqui, na terra ainda, não entraram na eternidade, não foram para o céu, está falando de bênção, está falando de vitória. Porque uma pessoa ela não vai vencer se ela não é perseverante, se ela não é persistente, se ela não é continuista. A perseverança, pois sabem que quando sua fé é provada, a perseverança tem a oportunidade de crescer. E é necessário que ela cresça, pois quando estiver plenamente desenvolvida, vocês serão maduros e completos, sem que nada lhes falte. Eu vou ler de novo. Ó. E é necessário que ela cresça, pois quando estiver plenamente desenvolvida... Então, peraí, a Bíblia está dizendo que o fato de uma pessoa perseverar vai levá-la a crescer e vai ajudá-la, diga comigo, a desenvolver. Diga maturidade. Porque é exatamente isso que falta na vida de alguns. Ele lida com alguém difícil, ele lida com uma situação difícil, qual é a tendência de muitos? Parar. Deixa quieto, não vou mexer mais com isso. Ah, esse casamento está difícil. Isso aqui não está fácil. Muita pressão, muita cobrança. Uma pessoa que, para mim, ela não suporta a pressão, ela não vai ser realizada na vida. Uma pessoa que não suporta pressão, eu aprendi nessa jornada, pressão. Uma pessoa que não sabe lidar com pressão, não sabe lidar com rejeição. Uma pessoa que não sabe lidar com a rejeição, ela não conhece Jesus. Uma pessoa que não sabe lidar com a pressão, ela não entende nada ainda das coisas espirituais. Ela não é uma pessoa madura na fé. Porque qualquer pressão faz ela parar, qualquer crítica faz ela se desanimar, bater, abrir mão, reclamar, qualquer coisa. Eu estou pegando essa parte aqui da palavra, porque ontem, a palavra que o Senhor nos deu, na quarta-feira, ela fala a respeito do paralítico carregado por 4 homens. E aqueles 4 homens, eles deram uma lição de perseverança. Eles deram uma lição do que está faltando nos dias de hoje. Falta pessoas realmente... Não é aquela pessoa que fala, eu estou contigo, eu vou te ajudar, mas na hora do vamos ver, ela desaparece. Na hora do vamos ver, é blá, 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 é conversa fiada. Não, os caras chegaram com o paralítico carregado na maca, parou ali na porta daquela casa, viu que não tinha como entrar. Os caras não tomaram conhecimento de quem era o dono da casa, se era o Pedro, se era Jesus, se era alguém. Eu quero ir até onde está o meu Senhor para que esse paralítico, eu quero, eu tenho fé para mim e eu tenho fé para o paralítico, eu tenho fé para mim e eu tenho fé para quem precisa vencer. Sabe quando uma pessoa, ela entendeu que Deus não deu a fé só para a vida dela. Deus deu a ela uma medida de fé. E quando ela persevera nessa fé, ela cresce de tal maneira. Diga comigo que ela tem fé para a vida dela. Diga para quem precisa. Você tem fé para você e para quem precisa? Se você tiver que ensinar o caminho das águas para alguém,
Quando eu falo o caminho das águas, eu estou falando o caminho da vitória, de uma vida de vitória. Você sabe ensinar? Ou não? Você sabe ensinar uma pessoa a vencer? Mas, bispo, como é que eu sei ensinar uma pessoa a vencer? Porque você está vencendo, porque você está vivendo, porque você está praticando, porque isso já faz parte da tua vida, porque você está como a palavra de Tiago. Você já tem desmatado muitas matas aí, derrubado muitas árvores na sua jornada. Você sabe como funciona. Você sabe como, às vezes, né, as pessoas perguntam, mas como lidar com isso? Como lidar com aquilo? No começo, eu não sabia. No começo, eu não entendia. No começo, eu não tinha nem para mim. No começo, eu não sabia nem me ajudar. No começo, meu pai, que cegueira. Mas à medida que você vai perseverando, você vai crescendo. À medida que você vai perseverando, você vai desenvolvendo. À medida que você vai perseverando, você vai adquirindo maturidade. À medida que você vai perseverando, o Senhor vai te dando discernimento. À medida que você vai perseverando, você vai ganhando músculos na fé. Você percebe uma força interna maior. Você percebe, você sabia que a pele do rinoceronte, o corpo dele, a estrutura dele, você sabia que você pegar uma faca, essa que você às vezes usa para comer, tomar sua refeição no dia a dia, e você enfincar ela dentro do rinoceronte, não acontece nada com ele. Porque ele tem uma camada, estuda sobre rinoceronte que você vai ver que ele tem uma camada aonde aquilo dá a ele uma resistência, aonde a gente chama de um animal, diga comigo, resiliente. Diga resiliente. Ó, ele aguenta choque, ele aguenta pancada. Ele suporta ser machucado ali inicialmente, você botar uma faca nele. Pode ir lá, pode ir na internet, pode estudar, tem vídeos que falam. Tem uma camada aonde você não consegue machucá-lo, feri-lo, pará-lo, matá-lo. Então é o que eu estou dizendo, uma rejeição, uma crítica, um obstáculo, um problema. Não, isso aqui não vai me vencer. Isso aqui não vai me derrubar. Isso aqui não é mais forte do que a minha fé. Por quê? Porque à medida que eu estou perseverando no meu dia a dia, a palavra diz, pois sabem que quando a sua fé é provada, no 3, a perseverança, quando vem um problema, vem um teste, vem uma circunstância, vem um problema, diga comigo, é a minha oportunidade de crescer. Você enxerga assim? É a minha oportunidade de crescer. Diga comigo, fazer os 52 dias é desafiador. Diga, mas é a minha maior oportunidade. Diga neste momento, de mudar, de aprender, de desaprender, a aprender e crescer como eu nunca cresci. Aí eu te pergunto, qual foi a vez que você fez esse propósito até o fim? E quantas mudanças, transformações, reviravoltas, restaurações que você viveu, que você continua colhendo isso. A Taquari, essa igreja aqui, ó. Ela é o resultado desse propósito, que foi feito em 2017,
16, 15, 14, 13, 12, 11, 10. Porque a igreja, quando chegou em 2010, 2009 para 2010, ela não tinha mais espaço para colocar gente na Celso Garcia. Só que o Senhor não deixou mover a nuvem. Porque o Senhor não tinha outro lugar, o Senhor tinha para nós que lugar? Esse. Mas o Senhor, lá atrás, Ele até tinha mostrado esse lugar. Mas ainda não era para chegar aqui, não era para vir aqui. Está entendendo ou não? Por quê? Porque diga comigo, nós precisávamos, fala comigo, nós precisávamos crescer. Mas para nós, mas você já está, não tem mais espaço, Senhor, já está aqui, do jeito que está, por que já não vamos? Já resolve isso? Porque ainda não tínhamos músculos suficientes, maturidade suficiente. Não era a hora. Não era o momento. Quantas vezes o Senhor está lutando com pessoas? Ei, chegou a hora de você crescer. A palavra de crescimento não para de vir de 3 anos para cá. E alguns ainda se ofendem com qualquer coisa. Se entristecem com qualquer coisa. E a Bíblia está falando de... Aqui é uma passagem que fala de maturidade. Porque está aqui, ó. É necessário, no 4, que ela cresça, pois quando estiver plenamente desenvolvida, diga comigo, vocês serão maduros e completos, sem que lhe nada, de novo, sem que nada lhes falte. Eu até vou pegar aqui, ó, nessa versão aqui da palavra que eu esqueci de trazer, que está aqui, ó, deixa eu pegar aqui, ó, rapidinho, versículo 4, no entanto, a perseverança, diga comigo, no entanto, a perseverança deve ter ação completa. De novo, ação completa. Diga, ela precisa até obter o resultado. Então eu persevero até que ponto? Então eu persevero até um ponto ou até vencer? Até vencer. Então ela tem que ter ação completa. Diga comigo, a fim de que vocês sejam perfeitos e íntegros. Aqui na NVT eu gosto demais porque ela fala maduros e completos. Sem que lhes falte coisa alguma. Então, quando é que uma pessoa ela ainda não cresceu? É quando qualquer coisa que está acontecendo na vida dela já leva ela a pensar em parar, desistir, abandonar, abrir mão. Não é para mim, não estou aguentando, está difícil demais, eu não estou suportando. Então quer dizer que eu estou crescendo? Não. Por quê? Vamos voltar na passagem do paralítico. O paralítico, ele estava numa situação onde ele precisava ser carregado. E aqueles 4 homens, eles tiveram empatia, compaixão, misericórdia. E eles carregaram aquele paralítico. Não se sabe a distância, não se sabe o peso dele. As condições naquela época
eram muito mais desfavoráveis do que nos dias de hoje. Mas havia dentro deles um amor por aquele próximo, porque a Bíblia diz: amará o teu próximo como a ti mesmo. Havia dentro deles uma fé de que ele seria curado. Se o paralítico não tinha fé suficiente para ser curado, os 4 tinham. Porque a hora que chega e eles se deparam com um obstáculo, sabe aquele tipo de pessoa que nem passa pela cabeça dela, ela nem conversa isso, que vai dar errado, que não vai dar certo, que ela não vai vencer, que não vai mudar, que ela não vai chegar. E se não acontecer, não tem margem para isso. Ela não fica com essa ladainha. Ela não tem essa lorota. Ela chega e fala: peraí, tá cheia a casa? Deixa eu ver aqui. Olha, vamos abrir um buraco no telhado. Por quê? Porque eu quero o paralítico aonde Jesus está. E aonde Jesus nesse momento ele está, nós não temos como entrar com uma maca, porque o paralítico não dá para ir andando. A gente tem que levar ele até o Senhor. Então, já que chegamos aqui para ele ser curado por Jesus, aí tem um detalhe. Por que eles não deixaram o paralítico na porta da casa, foram lá tentar entrar lá dentro, gritar, fazer algum escândalo, sei lá o que eles podiam fazer? Ô Jesus! Vem aqui fora! Cura aqui para mim o paralítico! E outro detalhe, Jesus não é onisciente, onipresente. Ele não entendeu que ele tinha que mudar o caminho para ir até a samaritana? Sim ou não? Ele não estava naquela casa e ele não percebeu no seu espírito o que os caras estavam remoendo? Sim? Mas por que ele não fez nada por aquele paralítico? Para facilitar a vida dele. Diga comigo, porque ele queria ver. Diga de novo, ele queria ver o que aquela fé, diga, aquela fé era capaz de fazer. Eu vou até que ponto na vida? A minha fé me leva até que ponto? Porque eles se deparam com um obstáculo, eles se deparam com uma situação. E o que Jesus está sempre observando? A minha fé. Se é uma fé determinada, perseverante, corajosa, ou se ela vai só até um ponto. Porque muita gente fala que tem fé em Deus, mas ela se abate, ela se abala, ela desanima, ela se entristece. Eu estou revoltada, eu não estou aguentando mais, eu vou tomar uma atitude. Que atitude você vai tomar de fé? Que atitude? Eu não estou suportando mais ser carregado por alguém. Olha aqui a humilhação que é isso. Meu querido, quando uma pessoa não aguenta mais mesmo alguma coisa, se não tem como entrar pela porta, pela janela, ela vai abrir um buraco no telhado. Então, voltando, Jesus não podia, eles não podiam ter chamado Jesus, Jesus não podia ter saído, não podia ter mandado esvaziar a casa, ele é o Senhor. Mas nada disso aconteceu. Precisava ficar registrado que um buraco no telhado foi aberto e que haviam descido um homem numa maca, para que Jesus não precisasse botar a mão no paralítico. Porque aquela fé, diga comigo, foi uma fé completa, madura. Aquela fé foi uma fé madura. Uma fé que não se ofendeu, uma fé que não enfraqueceu, uma fé que não desanimou, uma fé que não se abateu, mas uma fé tão
corajosa e determinada por parte daqueles homens, e principalmente do paralítico, que ele aceitou todo aquele processo, para que quando ele chegasse diante do Senhor, ele pudesse ouvir o Senhor falar para ele: ô filho, perdoados estão os teus pecados. Para Jesus dizer para ele: perdoados estão os seus pecados, até então aquele homem estava vivendo ainda havia o que na vida dele? Peraí. A vida de uma pessoa não muda, ela não levanta, ela não sai do lugar por causa do quê? E eu já falei isso outro dia. O que é que eu fiz ou o que é que eu estou fazendo ainda que fica caracterizado como um pecado? Pensamento tem presença? Palavras têm presença? A Bíblia diz que acima de tudo, o que eu devo guardar? Então eu preciso parar e fazer essa pergunta. Que às vezes a gente não gosta de uma série de coisas que pode estar acontecendo na nossa vida. Mas talvez o responsável, talvez não, o responsável dos resultados ruins da nossa vida não é ninguém. Somos nós mesmos. Eu atendi uma família que a mãe dessa família virou para mim e falou assim: bispo, a minha vida está uma desgraça, mas é uma derrota. Eu estou nessa situação há mais de 10 anos, escute, há mais de 10 anos. Tá. Por que você está há mais de 10 anos nessa situação? Porque eu tenho que ficar fazendo tudo em casa, resolvendo tudo, eu tenho que lavar, eu tenho que cozinhar, eu tenho que passar. Aí tem gente dentro de casa que bebe, tem gente dentro de casa que usa droga, tem gente dentro de casa que rouba para droga, faz... Tá. Então você quer dizer que a tua vida está do jeito que está por culpa de quem? Por culpa da minha família. Tá, mas então por que você já não saiu dessa casa então e ficou na sua casa? Porque eu não posso sair, eu não tenho condição de sair. Se eu sair, eu vou morar na rua. Tá, mas você disse que você serve a quem? Quem que é o seu Deus? Esse Deus, ele pode fazer o quê? Ele pode mudar o quê? Não, eu acredito em Deus, eu oro, eu acompanho a bispa. Tá bom. Mas por que a sua vida então está travada? Por culpa da minha família. Sabe quando uma pessoa, ela não é capaz de olhar para dentro dela? Então ela ainda acredita que os problemas da vida dela é o que está acontecendo aqui fora. Gente, nós já pregamos isso diversas vezes. Direto a gente está falando, assuma a responsabilidade, o problema é um problema de coração, o problema está na mentalidade do ser humano. Mas são aquelas pessoas que não estão ouvindo, mas elas estão escutando a palavra. E elas estão sempre culpando alguém. Aí quando eu fui mostrando para eles, espera aí, mamãe, vamos lá, começando por ti. Você tem o que você tolera. Por que você está tolerando isso até hoje? Não, o problema é que eles bebem, o outro usa droga. Tá bom. Mas lá onde vocês moram lá? O povo entra lá no cômodo da tua casa, entra lá onde fica. Não, o povo bebe ou você que bebe? É eles que bebem, mas o que acontece? Se eles bebem, o que te afeta? O que usa droga, o que te afeta? Sabe quando uma pessoa ela está casada com alguém? Eu estou casado com alguém. Quem é o mal-humorado?
É a pessoa ou é com quem ela está casada? É com quem ela está casada, com quem ela mora. Quem é que faz escolhas estúpidas, que são tolas? É ela ou com quem ela está casada? Ou com a família dela? É com a família dela. Quem está escolhendo mal, está conduzindo mal a vida? É ela ou aquele familiar? É aquele familiar. Então por que tudo que essa pessoa ela faz te afeta? Porque você ainda... É porque é família? Não, porque você tem uma dependência emocional, uma dependência de aprovação, ou uma dependência de controle. Porque você sabe o que muita gente quer? É ter controle sobre os outros. Ele quer ter controle. E o Senhor, Ele nos ensina, na sua palavra, que nós não estamos aqui para sermos afetados por nada e nem ninguém. Nós estamos aqui para sermos afetados pela palavra. Amém? Por quem que nós temos que ser afetados? O que te afeta mais? O que mexe mais? O que move mais você? É a palavra? Aí, a outra leitura que eu quero fazer está em Hebreus 10. Hebreus 10. (35). Na NVT ainda eu estou. Hebreus 10. Portanto, não abram mão de sua firme confiança. Lembrem-se da grande recompensa que ela lhes traz. Diga comigo, a minha confiança no Senhor, eu não posso abrir mão. Diga, eu não posso abrir mão. Diga, eu não posso abandonar. Porque na NVI fala, pois não abandone a confiança que vocês têm. Eu não posso abandonar. Eu não posso abrir mão. Eu não posso deixar que alguma coisa me faça soltar essa confiança, abandonar essa confiança, abrir mão dela. Lembrem-se da grande recompensa que ela lhe traz. Diga comigo, por eu perseverar. Diga comigo, e manter a confiança. Porque quando eu estou perseverando no Senhor, é porque eu estou fazendo o quê? Eu estou confiando no Senhor. Se eu estou perseverando no Senhor, é porque a minha confiança está em quem? Então não abram mão. Você não pode, em nenhum momento... Ei, palavras são sentenças, palavras têm poder. Hoje, ainda o bispo Fernando usou uma expressão ontem à noite que é a pura verdade. Uma coisa na tua vida hoje, ela pode não ser um fato, uma verdade, mas você começa a contar uma mentira. É, minha vida não tem jeito, é a minha vida não tem jeito, é a minha vida é complicada, é a minha vida é difícil, e você fica falando, e você fica falando, como é que a tua vida vai ficar? Uma vida difícil, uma vida sem saída, uma vida sem jeito. Então, não abram mão de sua firme confiança. NVT. Lembrem-se da grande recompensa que uma grande recompensa, há uma grande recompensa, eu vou viver uma grande recompensa, que foi o que o Senhor falou para o Abraão. Abraão, não tenha medo, eu sou o teu escudo e proteção. Diga comigo, grande será a tua recompensa. Uau! E o cara já vinha perseverando há quanto tempo? Já fazia 10, 11 anos que ele vinha perseverando.
E o Senhor deixou claro para ele: eu estou vendo a tua perseverança, eu estou vendo que você saiu de Ur dos Caldeus, eu estou vendo que você não está mais onde você começou. Não tenha medo, eu sou o teu escudo, eu sou tua proteção, e grande vai ser a tua recompensa. Ô gente, e que recompensa, hein? Que recompensa ele recebeu. E aqui a Bíblia está dizendo, diga comigo, lembre-se da grande recompensa que ela lhe traz. Ou seja, a confiança traz o quê? A confiança no Senhor traz o quê? Uma grande recompensa. Olha aqui no 36. Vamos repetir juntos? Fala um pouquinho mais alto. Vocês precisam o quê? Vocês precisam perseverar, a fim de que depois de terem feito o quê? Depois de terem feito a vontade de quem? A sua, de Deus. Você faz do seu jeito ou do jeito de Deus? Você busca saber a vontade de Deus ou você está botando a tua vontade? A fim, vocês precisam perseverar a fim de que depois de terem feito a vontade de Deus, diga comigo, recebam tudo que Ele lhes prometeu. Uau! Ah, eu quero receber tudo que Ele me prometeu, bispo. Vinho novo esse ano. Tá bom. Mas a Bíblia está dizendo que vocês precisam perseverar. A Bíblia está dizendo que vocês precisam perseverar. Eu preciso perseverar. Você precisa perseverar. Na Bíblia Viva diz assim, vocês precisam continuar fazendo com toda a paciência a vontade de Deus. Opa! Então, quando eu perco a paciência, quando eu desequilibro, eu estou desequilibrando, eu estou perseverando. Quando eu não estou com vontade de fazer, eu não estou afim, não estou tendo paciência, porque paciência é a mesma coisa que perseverança, tá? Quem sabia disso? Sabia? Você sabia que perseverança é a mesma coisa que paciência? Aí eu vou te perguntar, você tem tido paciência? Você tem tido paciência com os fracos? Você tem tido paciência com a sua família? Você tem tido paciência no trabalho? Você tem tido paciência na vida? Vocês precisam continuar fazendo com toda a paciência a vontade de Deus. Se quiserem receber tudo quanto lhes prometeu. Você quer receber tudo que Ele te prometeu? Você quer, né? Eu também. Mas a pergunta é, vamos lá. Hoje, você pode dizer que você está crescendo? Não, bispo, eu estou crescendo. Maravilhoso. A Bíblia diz em Gálatas 6:2, Gálatas capítulo 6, versículo 2, aqui no próprio estudo de ontem, diga comigo, levem os fardos pesados uns dos outros, e assim cumpram a lei de Cristo. Continua comigo, levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. O que Jesus levou na cruz do Calvário? E Ele está dizendo que eu cumpro a lei dele quando eu estou ajudando a levar as cargas um dos outros?
Você está tendo essa atitude na vida? Você está ajudando a carregar os paralíticos? Olha aqui outra passagem. Olha só. 1 Timóteo 4,16. Atentem bem para a sua própria vida e para a doutrina, perseverando nesses deveres. Pois fazendo isso, perseverando nesses, é um dever? É um dever ser um exemplo? É um dever manter a doutrina da palavra de Deus na nossa vida, vivendo ela, obedecendo ela, praticando ela, é um dever. Existem deveres do marido para com a esposa? Existem deveres da esposa para com o seu marido? Existem deveres dos seus filhos para com seus pais? E dos pais para com seus filhos? E para com o Senhor? E dever para com o próximo? Será que eu posso dizer que eu tenho sido um bom samaritano? Eu tenho ajudado a carregar as cargas emocionais, físicas das pessoas? Ou eu só estou aqui só para consumir, só estou pensando em mim, estou preocupado com a minha vida? Pois fazendo isso, você salvará, olha que forte, tanto a ti mesmo, quanto aos que o ouvem. Está explicado porque muita gente não ganha família para Jesus. Está explicado por quê? Porque a família não vê um bom testemunho. Porque a única forma de você ganhar sua família para Jesus é através de um bom testemunho. É através de um bom exemplo. Porque muitas pessoas, a personalidade dela, a conduta dela, acaba de alguma maneira alterando quando elas estão dentro do lar, dentro do convívio com a família. Acaba alterando. Atente bem para a sua própria vida, como é que está a minha vida, e para a doutrina, perseverando nesses deveres, pois fazendo isso, você salvará tanto a ti mesmo, quanto aos que o ouvem, tanto aos que o ouvem, tanto aos que o ouvem, tanto tem gente te ouvindo, tua família está te ouvindo, está te observando, as pessoas estão te observando, e aí? Quem entendeu a palavra? Então, o que vai acontecer domingo agora? Quantas pessoas eu vou trazê-las na maca domingo? Quantas? Eu vou... Alguém vai falar, bispo, eu sou o paralítico. Tá bom, se você falar para mim que você é o paralítico, eu vou entender que você precisa ainda ser carregado. Eu vou entender que você só tem fé para a tua vida. Você está tendo estrutura só para focar em você. Mas se você diz, não, bispo, peraí, não sou mais carregado, ninguém tem que ficar me carregando. Ninguém tem que ficar falando para mim que eu tenho que orar, que eu tenho que buscar a Deus. Não, já aprendi, já cresci. Tá bom, tá bom. Você acha que você... Quem lembra daquele filme, para ficar mais fácil de entender, quem lembra daquele filme Quarto de Guerra? Quem lembra daquela senhorinha fervorosa que pegou uma mulher com problema no casamento e lutou pela vida dela para a vida dela mudar? Quem lembra? Quando a moça venceu e mudou, o que ela falou para aquela moça? Agora vá e faça isso com uma pessoa. Você sabia que esse hábito, ele é um hábito que acontece lá no meio dos muçulmanos que são evangelizados, são convertidos a Jesus? E eles fazem isso, claro, escondido, né? Eles não podem fazer isso como a gente está fazendo aqui.
Você sabia que isso é um hábito? Quando um ex-muçulmano, um muçulmano que ele é convertido a Jesus, ele aceita Jesus, no primeiro, no máximo, no segundo contato que ele tem com aquele cristão, ele já tem a responsabilidade, ele já assume ela e ele leva o que ele já aprendeu para outras pessoas. Porque sabe aonde muita gente está falhando? Diga comigo, eu venho à igreja para aprender, diga praticar e ensinar. De novo, aprender, praticar e o quê? Aí a pergunta é, eu estou aprendendo? Eu estou praticando? E o que uma pessoa que está praticando na vida dela, ela mais quer fazer? Porque quando você ensina, você aprende 2 vezes. Que é o que eu acabei de falar agora há pouco. Você muda de tal maneira que agora você tem fé para a tua vida, como diz aqui em Timóteo, e para ajudar outros. E foi o que a gente viu na vida daqueles 4 homens. Eles estavam determinados a pegar aquele paralítico, levá-lo até Jesus, porque eles sabiam de onde eles tiveram aquela fé. Quem falou aquilo para eles? Eu não sei, a fama de Jesus corria. Que tinha um profeta, um homem de Deus, que tinha alguém que tinha o poder de curar. Pessoas estavam sendo curadas, estavam sendo libertas. Quantas vezes aqueles 4 homens estiveram com Jesus? Não dá para saber. Se eles tiveram uma oportunidade com Jesus. Quantas vezes aqueles 4 homens, eles ficaram ali, numa sabatina, aprendendo. Meus filhos, vocês têm que fazer o seguinte, quando vocês pegar um paralítico, eu estiver pregando dentro de uma casa, abra um buraco no telhado. Será que eles tiveram algum dia um culto com Jesus? Um sermão com Jesus? Uma mensagem com Jesus? Um ensino com Jesus? O que acontecia naquela época? Que bastava uma pessoa ficar sabendo que Jesus... Vamos lembrar do Bartimeu, vamos pegar o Bartimeu. Quando foi que aquele cego mendigo teve um dia contato com Jesus antes do seu milagre? Quando? Nenhum dia. Quantas vezes ele precisou se encontrar com o Senhor para ser curado? Quantas vezes, igreja? Uma vez? Ele precisou de uma oportunidade? Aí aquela multidão, aquele alvoroço, gente conversando, e gente glorificando a Deus, nós estamos andando com Jesus, é Jesus, é Jesus. Gente, o que está acontecendo? Que barulho que é esse? Não, é que a gente está aqui com Jesus. O quê? Quem que está aí? Jesus de Nazaré. A Bíblia diz que ele estava sentado, ele levantou, e ali de onde provavelmente ele está, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Qual que era a única forma que ele tinha para chamar a atenção do Senhor? Cala a boca, cego, cala a boca, mendigo, nós vamos te apedrejar, hein? Cala a boca. Ele calou? Ou ele gritou com mais força ainda? E quando ele gritou com mais força, quem parou para dar atenção a ele? Era a única oportunidade que ele tinha. Foi o primeiro contato. Quantos contatos em reunião você já teve aqui? Quantas vezes você já veio ao culto? Quantas vezes você já veio ouvir a palavra? Quantas vezes nós estamos aprendendo, praticando realmente e levando para outras pessoas? Quantas? Quantas pessoas?
Nós estamos realmente determinados a ajudar. Jesus não está falando para você pegar o fardo do mundo. Jesus está falando para você ter a disposição de fazer como aqueles 4. Eram 4 homens para ajudar quantas pessoas? Mas teve resultado? Teve uma mudança? Teve ou não teve? E você acha que isso não faz parte do cristianismo? Não faz parte da nossa responsabilidade? Você acha que uma reunião, um culto, ele tem que ser só ministrado com uma palavra de abertura do Mar Vermelho, queda das muralhas, para poder você vir aqui e vou clamar agora, uau, meu milagre vai acontecer. Você quer destravar muita coisa na sua vida? Você quer ser mais do que abençoado? Você precisa começar a ajudar pessoas a vencer. Porque quando você se aproxima de pessoas e começa a ajudar pessoas, é o que está em Timóteo. Elas vão olhar para a tua conduta, elas vão olhar para a tua vida e isso vai dar força para você não ter brecha, para você não ter legalidade, para você não dar uma margem, para você estar alinhado com Deus. Estou alinhado com Deus. Porque para eu poder ajudar, eu estou alinhado. Mas quando uma pessoa ela não quer mudar, ela não quer se alinhar, o que ela menos quer fazer é ajudar pessoas. Quem entendeu isso? Então vamos ficar em pé, por favor. Coloca a mão no seu coração. Você vai colocar a mão no coração, você vai pedir isso para Deus. Eu quero mudar isso. Eu não quero mais ir na igreja falar que eu estou ouvindo a palavra e eu não estou ouvindo. Não. Primeira coisa que eu quero fazer, eu quero ouvir. Eu quero aprender. Como diz em Tiago, eu quero crescer. Está na hora de eu crescer. Não, está na hora de eu crescer. Não, eu preciso crescer. Eu preciso crescer. Quando a Bíblia fala das cargas, para nós levarmos as cargas um dos outros, ele está falando de fardos, de cargas físicas. Ele está falando de cargas emocionais. Ele está falando de cargas, de fardos espirituais e até materiais. Deus não quer só fazer na sua vida, Ele quer fazer através de você. Ele quer que você seja a própria bênção. Ele quer transformar você num Abraão. Diga, eu sou um Abraão. Diga, nesse tempo, nesta era, eu sou um Abraão. Diga, e um Abraão, ele não tem fé só para gerar Isaque. Diga, mas ele tem fé. Diga, para ser a própria bênção. Diga, eu quero ser a própria bênção. De novo, eu quero ser a própria bênção. Diga, eu serei a própria bênção. Diga, quem me abençoar, vai ser abençoado. Quem me amaldiçoar, vai ser amaldiçoado. Eu quero ser a própria bênção. Eu quero ser o bom samaritano. Que está todo mundo ignorando as dores desse mundo, mas eu não ignoro. Ninguém quer problema de ninguém, ninguém quer ajudar ninguém, ninguém quer ajudar o reino, ninguém quer ajudar almas, mas eu me comprometo. Quem que você vai pegar a partir de hoje? Você vai mandar uma mensagem, você vai ligar. Eu vou ligar para ela, eu vou mandar uma mensagem para ela. Se for o caso, eu vou buscar ela. Eu sei que ela está precisando, eu sei que ela está sofrendo. Eu sei que o Senhor colocou ela no meu caminho e não é por acaso. Eu sei, eu já venho conversando com ela, mas eu não tive atitude, eu não tive a coragem. Eu não tive a disposição, eu não insisti, eu não persisti, eu não falei com ela, mas agora eu vou falar, mas agora eu vou ajudar, porque esse é o verdadeiro cristianismo. Agora, se você precisa ser carregado ainda, até quando você quer ser carregado? Até quando você quer ser carregado? Até quando você quer que alguém faça algo por você? Ou talvez já vem fazendo há muito tempo e você ainda está escorando em alguém. Chega! Está na hora de você começar a ajudar. Está na hora de você começar a apoiar. Está na hora de você crescer.
Está na hora, como eu li para você em Tiago. Pois sabem que quando a sua fé é provada, a perseverança tem a oportunidade de crescer. Diga comigo, está na hora de eu passar pelos testes. Chega de ser reprovado. Sabe aquela pessoa que toda hora, outro dia alguém virou para mim e falou assim: ai, é a 6ª vez que eu fui reprovado no exame da carta. Falei, o quê? Eu fui reprovado uma vez, mas eu aprendi com a uma vez que eu fui reprovado. Não era para ter sido, mas eu aprendi. Eu sei que as minhas emoções me roubaram na primeira vez e eu não dei conta. Mas depois eu falei, chega! Se a gente tiver que errar, vamos errar uma vez só. Você tem que colocar isso no teu coração. Eu não vou ficar a vida toda tendo que pedir perdão. Você fica pedindo perdão toda hora? Para os outros, para a família, no casamento? Não, a gente tem que ter um pouquinho. Eu vou usar aqui a expressão que você vai entender muito bem. Um pouquinho de vergonha na cara. Opa, peraí. Não quero mais passar por essa vergonha, não. Por esse constrangimento, por essa situação, não. Chega. Eu virei para a mulher, eu falei, olha, deixa eu te falar uma coisa. Ou é capeta, tem alguma coisa espiritual aí, ou você não quer passar na prova. Porque esse negócio, fulano consegue, eu não consigo. Você consegue. Se fulano conseguiu, você consegue. E falei mais algumas coisas lá. Resumindo, foi lá, fez a prova e graças a Deus a pessoa passou. Por quê? Diga comigo, porque alguém ajudou ela a decidir que a vida dela ia mudar. Mudou? Deu certo? Aconteceu? E isso não traz para você uma grande recompensa? Traz ou não traz? Você quer aumentar as suas recompensas? Você quer aumentar as suas bênçãos? Você quer aumentar a tua unção? Porque deixa eu te falar uma coisa. Unção. Deus não vai derramar uma unção maior na vida de uma pessoa que ela quer a unção só para ela. Unção não é para parar nela. Unção é para ir adiante. Quem já participou de uma consagração de obreiros, já deve ter visto que vai do obreiro mirim, o aspirante, depois o cooperador, diácono. Você vai vendo que à medida que cada um vai recebendo uma unção, vai aumentando o quê? A responsabilidade de levar aquela unção para frente. É a mesma coisa, você que é membro. Você quer mais unção na sua vida? Você quer que Deus te dê uma unção que você não tem ainda? Vai chegar o momento aqui na Taquari que as pessoas vão ficar em pé na reunião. Elas não vão encontrar lugar para sentar. Você sabe por quê? Porque essa unção que Deus derramou lá na Celso Garcia, que as pessoas tinham que ficar em pé para participar do culto porque já não tinha mais lugar. Era 8h30 da manhã, a igreja já estava cheia. E as pessoas já estavam aguardando para o culto começar. Por quê? Porque em nome de Jesus, Deus vai trazer esse avivamento. Deus vai trazer essa fome, essa sede para as pessoas, que elas vão chegar num ponto e falar, não. Ninguém tem que ficar me mandando mensagem, ninguém tem que ficar me ligando, ninguém tem que ficar aqui toda hora. Ei, você vai para o culto? Você vai buscar a Deus? Não, aquilo está dentro dela de tal maneira que ela diz, eu que vou chegar mais cedo, vou me organizar. Por quê? Porque eu sei que hoje é um dia incrível, especial, aonde eu vou adorar a Deus. Cada dia que Davi ia para a casa do Senhor era uma festa. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Ó Deus de Israel, obrigado por essa palavra, Pai. Obrigado. Olha, Senhor, muito obrigado por essa palavra. Porque não tem como a gente não aprender com uma palavra dessa.
Não tem como a nossa vida não mudar com uma palavra dessa. E eu declaro agora todos os paralíticos ainda. Paralíticos na mente, paralíticos no espírito, paralíticos na alma, paralíticos na vida, emocionais, físicos, mentais, espirituais, sejam libertos agora nessa manhã. Chega de paralisia. Chega de inércia, procrastinação, passividade. Chega. Seja liberto agora da passividade. Seja liberto da insegurança. Seja liberto do medo. Seja liberto agora. Seja liberto em nome de Jesus da procrastinação. Seja liberto aqui nessa manhã agora. Seja liberto em nome de Jesus. Sejam libertos agora. Se tem alguém ainda dominado pelo medo, pela passividade, pela inércia, pela insegurança, por pensamentos, por sentimentos, em nome de Jesus, sejam libertos agora no nome de Jesus. E a partir de hoje, você cresce, você se desenvolve, você amadurece, você vai para um outro nível, porque eu creio em nome de Jesus, eu creio em nome de Jesus Cristo, que você vai viver daqui para frente resultados que você nunca viveu na sua vida. Você vai ser um exemplo, você vai ser uma inspiração. Pode falar isso na sua oração. Eu sou um exemplo, eu sou uma inspiração. E as pessoas vão sentir falta de mim. As pessoas vão solicitar a minha ajuda, o meu apoio. Por quê? Porque eu sou a própria bênção. Pode falar isso para você. Eu sou a própria bênção. Eu sou a própria bênção do Senhor. A bênção dele está na minha vida. Eu creio que quem cruzar o meu caminho será curado, será liberto, será transformado, será abençoado. As portas do inferno não prevalecerão contra a minha vida. Não prevalecerão. E a partir de hoje, eu declaro em nome de Jesus uma graça maior, um favor maior, um poder maior, uma unção maior, uma fluidez maior. E eu declaro que a partir de hoje você vai ter uma fé, mas é uma fé tão corajosa, é uma fé tão determinada, é uma fé tão ousada, que se você tiver que abrir um buraco no telhado, você vai abrir. Mas você não volta sem a sua vitória. Você não volta sem a sua mudança. Você não volta sem o seu milagre. Você não volta para casa do mesmo jeito em nome de Jesus. A perseverança tem que ter ação completa. Eu persevero até obter as minhas vitórias. Chegou a hora, é agora. Senhor, me ajuda a vencer, me ajuda a prosperar, me ajuda a crescer, me ajuda a evoluir, porque eu sei que isso não vai parar em mim. O que Cristo fez na cruz do Calvário, Ele não precisava daquilo. Ele não necessitava daquilo. Não era por Ele que Ele estava fazendo aquilo. Ele fez aquilo pela nossa vida, meu Pai. E nós devemos fazer pelo nosso próximo. E quem é o nosso próximo? É aquele que o Senhor coloca no nosso caminho. É aquele que está próximo de nós. É aquele que precisa da nossa ajuda. É aquele que precisa do nosso apoio. É aquele que precisa receber aquilo que o Senhor me deu. De graça eu recebi. E agora de graça eu vou levar. Para a honra e a glória do nome de Jesus. Obrigado, Deus, eu te amo. Eu sei que o Senhor falou conosco aqui. Eu sei que o Senhor falou com pessoas. Eu sei que é uma palavra importante para nós. E nós, na véspera dos 52 dias, nós vamos ter uma atitude diferente, um comportamento diferente, uma postura diferente. E os nossos resultados serão completamente diferentes. Porque está escrito na tua palavra, então vereis outra vez a diferença entre o justo e entre o ímpio. E nós vamos ver essa diferença. Senhor, eu quero ver essa diferença na minha vida. Eu quero cada dia mais essa diferença na minha vida. Eu quero essa diferença, eu quero essa diferença. Eu quero essa diferença. Eu quero resultados diferentes. Eu quero uma vida diferente. Eu quero tudo diferente. Eu não quero igual. Eu não quero ser igual. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus em nome de Jesus. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia.
Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer: eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram e passo a viver a partir de hoje intencionalmente para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação, é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida e Ele te ama.